Eu comecei a fazer A Festa e os Cães, eu não sabia ainda que era esse filme que eu estava fazendo. Quando eu estava fazendo outro filme, eu estava filmando História de uma Pena, que é outro curta-metragem meu. Quando eu comecei a registrar o set de filmagens, a festa do filme, com uma câmera analógica que eu tinha acabado de comprar. E eu percebi, através dessa câmera, que o que eu estava fazendo era registrando os últimos dias da minha presença em Fortaleza antes que eu fosse embora para Lisboa. E também que eu estava registrando qualquer momento que era muito especial da minha vida, mas também dos meus amigos, logo antes da gente se separar. É, mas eu também tinha uma vontade muito grande de registrar a minha rua, como eu já vinha fazendo desde o Europa e o Mauro em Caena. Mas como a minha rua passou por uma série de transformações, inclusive de infraestrutura e de sociais, enfim, a violência aumentou até um ponto que eu não podia mais filmar. Eu percebi que aquela câmera era uma boa maneira de continuar a fazer o trabalho que eu não conseguia fazer antes. O filme tem uma estrutura muito simples, ele é mais ou menos baseado nos diálogos em cima das fotos e de como as fotografias, quando a gente mostra fotos para outra pessoa, fotos que a outra pessoa não conhece, a gente vai explicando mais ou menos os momentos ou então os desejos que passam por aqueles lugares. Eu percebi que eu tinha de falar, eu tinha que a imagem de movimento deveria aparecer, mas de uma maneira que também fosse descrição de qualquer outra coisa, de uma coisa inclusive bastante abstrata, que é música. Da maneira mais concreta possível. E a maneira mais concreta possível que eu encontro é descrevendo mais ou menos a partir de imagens, a partir do que aquela música me provoca, as sensações que aquilo ali me provoca. Meio também uma certa ideia de que aquele tipo de sentimento, aquele tipo de coisa, uma pessoa que não absorve daquela maneira, pode começar a absorver daquela maneira. No caso, meu primo, que na verdade que tem só 15 anos e que ia deixar de me ver durante um tempo. A ideia é muito simples, justamente quando a gente está num quarto e a gente está querendo mostrar para um amigo uma música que nos afeta de alguma maneira, a gente começa a descrever aquilo para ver se a pessoa consegue responder aquilo da mesma maneira que a gente responde. É só isso. I'd like to ask you also if you have a script of this film Sim. and how it came also. Bem, um roteiro eu não tenho. O que eu tenho é diálogos. Eu queria fazer de alguma maneira um filme que fosse baseado, tivesse uma piada com narração, mas que essa narração se transformasse em monólogos e os monólogos se transformassem em diálogos. E é mais ou menos isso que guia o filme inteiro. Existe um script justamente para essas falas, porque o filme já era espontâneo demais, demasiado espontâneo, demasiado simples, porque é mais ou menos a partir das fotos que a gente tirou enquanto a gente estava nas festas. Então eu precisava mais ou menos de uma linha, justamente para equilibrar aquilo que parecia mais descontrolado dentro de uma estrutura de um controle mais ou menos formal. Mas sempre para potencializar aquilo que tem de mais descontrolado nessas fotos, que é a pulsão de vida, que é a própria falha de uma câmera de plástico. Então existe sim uma estrutura mas sempre para tentar potencializar aquilo que já está lá. Quando eu faço esses filmes, principalmente aqueles que têm um ponto de partida pessoal, justamente me interessa que esse ponto de partida pessoal não seja uma finalidade, não seja o fim do filme. Na verdade, ele é um ponto de partida só para eu comece a falar coisas, ou meus amigos comecem a falar coisas que falam bem mais do que só sobre a festa e sobre cães. Mas fala sobre festa e sobre cães, sobre a cidade, sobre uma câmara de plástico e sobre coisas que a gente não tem muita ideia do que sejam, mas que a gente tenha isso como ponto de partida. A nossa própria história. Eu faço um esforço muito grande de que
esses filmes não sejam mais um desses filmes afetivos, uma dessas coisas de diretores filmando os próprios pés, porque não me interessa tanto os pés, me interessa muito mais a qualidade desse caminhar, não me interessa tanto o quanto, porque todo mundo coloca a sua vida diariamente numa timeline, me interessa muito mais como filme isso pode evocar da sua vida ou da vida de uma vida que você não teve acesso, mas que você imagina do que possa ser, ou ainda mais que um filme possa te fazer começar a querer viver ou ver coisas que você não via ou vivia antes. Eu tenho um esforço que parte justamente, eu faço um esforço que parte justamente das minhas fotos e parte da minha presença enquanto morador daquela rua, e passa a ser também um filme sobre os meus amigos e as ruas e as coisas que eu não vivi com eles. E é quase como se o filme pudesse falar sobre a festa e os cães e passasse para ser a cidade de Sobral e depois a cidade de Rio Claro, e quase como se o filme, se a câmera não tivesse quebrado, pudesse ir até Lisboa, mas também até Barcelona e pudesse ser infinito. Mas toda a câmera quebra, e essa noção é muito importante. Toda a câmera quebra, e o filme tem que acabar.